Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 6. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para assistir a todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição, ou então procure lá no aplicativo do Telegram um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo nós vamos resolver vários problemas envolvendo o cálculo de combinações e também outros problemas de contagem. Você vê aí na tela a fórmula de combinações que pode ser lida dessa forma. O número de combinações de n elementos tomados k a k é igual a n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial. De modo geral, quando a ordem que os elementos são dispostos em um agrupamento não é relevante para a resolução do problema, porque o agrupamento não depende da ordem dos elementos, o cálculo envolvido é o de combinações. Já quando a ordem interfere aí na contagem, o cálculo envolvido é o de arranjos, como os que a gente fez lá no vídeo da semana 1. Inclusive, vão aparecer algumas atividades em que a gente vai precisar fazer essa diferenciação. Aí vai ficar mais claro. Número 1. Calcule o valor de cada combinação. Até já coloquei aí a fórmula que a gente vai usar. Letra A. O número de combinações de 6 elementos tomados 2 a 2. Substituindo na fórmula fica 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial. Fazendo ali a subtração no denominador, fica 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial. Agora, no numerador, eu vou expandir o 6 fatorial em um produto até aparecer o 4 fatorial, para eu poder simplificar ali com 4 fatorial do denominador. Então, vai ficar assim, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 2 vezes 4 fatorial. Aí dá para a gente simplificar essa fração, cancelando o 4 fatorial do numerador com o do denominador. Agora é só fazer as contas. No numerador, 6 vezes 5 é 30. No denominador, 2 fatorial é igual a 2. E 30 dividido por 2 é igual a 15, portanto, esse é o resultado. Letra B, combinação de 5 elementos tomados 4 a 4, substituindo na fórmula fica 5 fatorial sobre 4 fatorial vezes 5 menos 4 fatorial. Calculando essa subtração no denominador aqui, vai ficar 1 fatorial. Então, a gente tem 5 fatorial sobre 4 fatorial vezes 1 fatorial. Vamos expandir esse 5 fatorial aqui em um produto para aparecer um 4 fatorial ali no numerador. Aí vai ficar assim, 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes 1 fatorial. Dá para a gente simplificar o 4 fatorial do numerador com o do denominador. Então, no numerador fica 5, no denominador, 1 fatorial é igual a 1. E 5 dividido por 1 é igual a 5. Portanto, esse aqui é o resultado. Letra C. Combinação de 8 elementos tomados 4 a 4. Queremos saber qual é o número de combinações. Substituindo na fórmula vai ficar 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 8 menos 4 fatorial. Agora vamos calcular essa subtração aqui no denominador. Aí vai ficar 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial. Vamos expandir aqui o 8 fatorial até aparecer um 4 fatorial para a gente poder cancelar com um desses dois 4 fatorial que está aparecendo aqui, né? Aí vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial. Vou cancelar esses dois aqui, 4 fatorial no numerador com o 4 fatorial do denominador. Agora a gente só precisa fazer as contas. No numerador, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 dá 1.680. E no denominador, 4 fatorial é igual a 24. E 1.680 dividido por 24 é igual a 70, então esse aqui é o resultado. Letra D, o número de combinações de 15 elementos tomados 3 a 3. Substituindo na fórmula de combinações fica 15 fatorial sobre 3 fatorial vezes 15 menos 3 fatorial. Vamos agora fazer essa subtração aqui no denominador. Então vai ficar 15 fatorial sobre 3 fatorial vezes 12 fatorial. Eu vou expandir o 15 fatorial aqui no numerador até aparecer um 12 fatorial. Aí vai ficar assim, 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 fatorial sobre 3 fatorial vezes 12 fatorial. Vamos cancelar
o 12 fatorial do numerador e do denominador? Agora é só fazer conta. 15 vezes 14 vezes 13 dá 2.730. E 3 fatorial é igual a 6. Dividindo 2.730 por 6, a gente encontra 455. Esse, então, é o resultado. Número 2. Cada situação abaixo envolve agrupamentos que podem ou não ser distinguíveis pela ordem de seus elementos. Classifique com S o agrupamento que se altera ao modificar a ordem dos elementos, em caso contrário, com N. Situação 1. Formar números inteiros positivos de 4 algarismos distintos. Vamos ver aí uma ilustração. Olha só, os números 4.321 e 1.234 são formados pelos mesmos algarismos, 1, 2, 3 e 4, mas são números diferentes. Então, esse é o tipo de agrupamento que se altera quando a ordem dos elementos é modificada. Tá aí a letra S, então. Agora a situação 2. Escolher 2 calças entre 12 calças de cores diferentes. Vamos ilustrar aí um exemplo. Dizer que uma pessoa escolheu uma calça verde e uma calça preta é a mesma coisa que dizer que a pessoa escolheu uma calça preta e uma calça verde. São as mesmas calças. Então, o agrupamento não se altera quando modificamos a ordem dos elementos, por isso está aí a letra N. Então, qual classificação é a correta? Situação 1, letra S, e situação 2, letra N. A alternativa A é a resposta correta. Na número 3, a gente tem 3 problemas e o objetivo é responder a seguinte pergunta: em quais desses problemas os agrupamentos considerados são distinguíveis pela ordem de seus elementos? Vamos ler o problema 1. Com os 10 trabalhadores de uma fábrica, quantas comissões de 4 pessoas podem ser formadas? Vamos ver um exemplo. Temos aí uma comissão com as seguintes pessoas: Maria, João, Pedro e Ana. Agora veja essa outra comissão. Os componentes são Ana, Maria, João e Pedro. A comissão não muda só porque eu falei os nomes dos componentes em outra ordem. É a mesma comissão. Então, mesmo quando a gente muda a ordem dos elementos no agrupamento, o agrupamento continua sendo o mesmo. Agora vamos ler o problema 2. Usando-se 8 pessoas, quantas filas com 5 pessoas podem ser formadas? Vamos ilustrar essa situação. Eu indiquei com letras do alfabeto 5 pessoas dispostas aí em uma fila. A primeira pessoa é a pessoa A, a segunda B, depois C, depois D, e a última pessoa da fila é a pessoa E. Agora, veja as mesmas pessoas na fila, só que elas aí estão em posições diferentes, então é uma fila diferente, porque a disposição está diferente. Esse aí é um caso em que a ordem dos elementos muda o agrupamento, porque se as pessoas de um mesmo grupo mudam de posição na fila, a gente tem uma fila disposta de forma diferente. Agora vamos ver o problema 3. Quantos números com 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos de 1 a 9? Vamos ilustrar também. Veja aí o número 456. Ele é formado pelos algarismos 4, 5 e 6. Agora veja o número 564, ele é formado pelos mesmos algarismos 4, 5 e 6. Só que os números formados são diferentes. Então a gente tem aqui uma situação em que a ordem dos elementos muda o agrupamento. Então a alternativa C é a resposta correta. Nos problemas 2 e 3, os agrupamentos são diferenciados pela ordem dos elementos. Número 4. No círculo abaixo estão destacados 6 pontos. Qual é o número de triângulos que podem ser formados com os vértices em 3 desses pontos? Essa é uma situação até tranquila, porque como não há pontos alinhados, quaisquer 3 pontos que a gente pegar vão formar um triângulo. Agora vamos pensar. O triângulo que tem vértices, por exemplo, A, B e C, é o mesmo triângulo formado pelos vértices C, A e B. Então, a ordem dos vértices aí não mudaria o triângulo que é formado. Por isso, a gente tem uma situação que envolve o cálculo do número de combinações. São 6 pontos e cada triângulo tem 3 vértices, então nós queremos calcular o número de combinações de 6 elementos tomados 3 a 3. E isso é igual a 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 6 menos 3 fatorial. Vamos calcular essa subtração no denominador, aí vai ficar
6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. Vou expandir esse 6 fatorial até aparecer um 3 fatorial para a gente poder cancelar com o do denominador. Aí vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. Vamos cancelar aqui o 3 fatorial com um 3 fatorial aqui no denominador. Agora é só fazer conta. 6 vezes 5 vezes 4 dá 120. E no denominador, 3 fatorial é igual a 6. Dividindo 120 por 6, encontramos 20. Portanto, a alternativa B é a resposta correta. Podem ser formados 20 triângulos diferentes. Número 5. Um clube dispõe de 12 jogadores para formar um time de vôlei que é composto por 6 jogadores. Sabe-se que esses atletas jogam em qualquer posição. O número de diferentes times de vôlei que podem ser formados com esses 12 atletas é... Olha, esse é um problema que envolve o cálculo de combinações, porque em qualquer ordem que a gente falar os nomes dos jogadores do time, o time continuará tendo aqueles mesmos 6 jogadores. Além disso, os jogadores não são escolhidos para posições específicas, né? Já que eles jogam em qualquer posição. Há 12 jogadores disponíveis e o time tem 6 jogadores. Então, vamos calcular o número de combinações de 12 elementos tomados 6 a 6, que é igual a 12 fatorial sobre 6 fatorial vezes 12 menos 6 fatorial. Calculando essa subtração no denominador, vai ficar 12 fatorial sobre 6 fatorial vezes 6 fatorial. Vamos expandir o numerador aqui na forma de um produto até aparecer um 6 fatorial. Aí vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Agora a gente pode cancelar um 6 fatorial aqui do denominador com um 6 fatorial do numerador. Aí agora é só fazer continha. No numerador, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, na verdade é um contão, né? Dá 665.280. E 6 fatorial no denominador dá 720. Dividindo 665.280 por 720, a gente encontra 924. Então, a alternativa C é a resposta correta, porque podem ser formados 924 times diferentes. A atividade 6 é muito semelhante à atividade 3, que a gente já fez. Nós temos aí 3 problemas e o objetivo principal é responder à pergunta em quais desses problemas os agrupamentos considerados são distinguíveis pela ordem de seus elementos. Vamos ler o problema 1. Com os 20 alunos de uma turma, de quantas maneiras se pode escolher uma comissão de formatura com 4 pessoas, composta por um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro e um secretário? Vamos ilustrar essa situação. Veja a comissão formada pela Maria como presidente, João vice-presidente, Pedro tesoureiro e Ana secretária. Agora veja a comissão formada com Ana presidente, Pedro vice-presidente, João tesoureiro e Maria secretária. São as mesmas pessoas, mas elas ocupam funções diferentes em cada situação, então são comissões diferentes. Então, o problema 1 ilustra uma situação em que a ordem dos elementos altera o agrupamento porque existe uma função diferente para cada elemento aí. Agora vamos ver o problema 2. De quantas maneiras se podem sortear 3 prêmios iguais entre 100 pessoas? Vamos imaginar que o Carlos, a Luana e a Fernanda foram sorteados. Eles ganharam prêmios iguais. Cada um ganhou um prêmio, mas os 3 prêmios são iguais. Agora eu digo que a Luana, a Fernanda e o Carlos foram sorteados. Como eles ganharam prêmios iguais, não importa a ordem que eles foram sorteados. Então, o problema 2 ilustra uma situação em que a ordem dos elementos não modifica o agrupamento. Vamos ver o problema 3. De quantos modos Pedro pode arrumar 10 livros distintos lado a lado em uma estante? Veja só, eu organizei aí, como exemplo, os livros na estante do número 1 até o número 10. Agora eu organizei os mesmos 10 livros, só que aí eu mudei a ordem, coloquei do número 10 até o número 1. São os mesmos livros, mas eles estão em ordem diferente. Então, claramente, o problema 3 ilustra uma situação em que, se a ordem dos elementos é alterada, o agrupamento também é alterado. É um novo agrupamento. Portanto, a alternativa B é a resposta correta. Os problemas 1 e 3
os agrupamentos considerados são diferentes conforme os elementos são ordenados. Número 7. Nas retas apresentadas abaixo, que no caso estão ao lado, eu modifiquei a posição da figura, estão marcados 8 pontos, 2 pertencentes à reta S e 6 pertencentes à reta R. O número de triângulos distintos com vértices em 3 desses pontos que podem ser formados é igual a quanto? Claramente, a gente tem um problema que envolve o cálculo de combinações, porque a ordem que os 3 vértices são escolhidos não muda o triângulo que vai ser formado. Só que a gente tem que tomar muito cuidado aqui, porque não basta simplesmente escolher quaisquer 3 pontos. Não dá para fazer isso, porque se a gente selecionar 3 pontos que estão sobre a reta R, como todos os pontos nessa reta estão alinhados, a gente não vai ter um triângulo formado. Então, como que a gente pode resolver essa situação? Olha, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos encontrar o total de combinações, selecionando 3 pontos quaisquer, ignorando onde esses pontos estão. E desse total, nós vamos subtrair os casos em que são selecionados 3 pontos apenas na reta R. Aí vão sobrar os casos que nos interessam. Ou seja, nós vamos pegar o total de casos e desse total vamos subtrair os casos ruins. Aí vão sobrar os casos bons. Então nós vamos calcular o número de combinações de 8 elementos tomados 3 a 3, ou seja, o total de combinações possíveis, independente da posição desses pontos, e desse total nós vamos subtrair o número de combinações de 6 elementos tomados 3 a 3, que são os casos em que apenas 3 pontos na reta R são selecionados. Substituindo aí o n e o k na fórmula, vai ficar o seguinte. Combinação de 8 elementos tomados 3 a 3. 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 8 menos 3 fatorial. E o número de combinações de 6 elementos tomados 3 a 3 fica 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 6 menos 3 fatorial. Calculando as subtrações nos denominadores, no primeiro cálculo fica 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial. E no segundo cálculo, 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. Aqui no primeiro cálculo, nós vamos expandir esse 8 fatorial para aparecer um 5 fatorial no numerador. E no segundo, vamos expandir o 6 fatorial para aparecer um 3 fatorial ali no numerador também. Olha só como que vai ficar. No primeiro cálculo, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial. E no segundo cálculo, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. Aqui no primeiro cálculo, a gente pode cancelar 5 fatorial e 5 fatorial no numerador e no denominador. E aqui nós podemos cancelar no segundo cálculo 3 fatorial no numerador com 3 fatorial no denominador. Agora é só fazer continhas. 8 vezes 7 vezes 6 é igual a 336. E 3 fatorial é igual a 6. Então o primeiro cálculo está aqui. No segundo cálculo, 6 vezes 5 vezes 4 dá 120. E 3 fatorial no denominador é igual a 6. Agora a gente vai calcular aqui uma subtração de duas frações com denominadores iguais. Então a gente só opera com os numeradores. 336 menos 120 dá 216. E o denominador permanece o mesmo, é 6. Dividindo 216 por 6, encontramos 36. Então, a alternativa A é a resposta correta. Podem ser formados 36 triângulos. Número 8. Num grupo de 10 alunos, há somente 3 homens. O número de comissões de 5 alunos que podemos formar com 2 homens e 3 mulheres é igual a quanto? A gente vai resolver esse problema passo a passo. Primeiramente, vamos fazer a escolha dos 2 homens. Como há um total de 3 homens disponíveis, a gente precisa calcular o número de combinações de 3 elementos tomados 2 a 2. O segundo passo é a escolha das 3 mulheres. São 7 mulheres ao todo, então vamos calcular o número de combinações de 7 elementos tomados 3 a 3. Nós poderíamos ter feito primeiro a escolha das mulheres e depois a escolha dos homens, tá bom? Isso não alteraria a resolução do problema. Mas o próximo passo é aplicar o princípio fundamental da contagem, que a gente vai multiplicar as quantidades obtidas nos passos anteriores. Vamos fazer os cálculos e multiplicar. Substituindo na fórmula de combinações, o primeiro cálculo aqui fica 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 menos 2 fatorial.
E o segundo cálculo fica 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 menos 3 fatorial. Calculando aqui essas subtrações nos denominadores, fica o seguinte: 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1 fatorial no primeiro cálculo. No segundo cálculo, 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 fatorial. Aqui nesse primeiro cálculo, eu vou expandir o 3 fatorial até aparecer um 2 fatorial lá no numerador. E aqui no segundo cálculo, eu vou expandir o 7 fatorial até aparecer um 4 fatorial ali no numerador também. Olha como que vai ficar. No primeiro cálculo, 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1 fatorial. No segundo cálculo, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 fatorial. No primeiro cálculo, podemos simplificar 2 fatorial do numerador com o do denominador. No segundo cálculo, simplificamos 4 fatorial do numerador com o do denominador. Agora, é só fazer as continhas. No primeiro cálculo aqui, no numerador, ficou somente o 3. No denominador, 1 fatorial é igual a 1. No segundo cálculo, 7 vezes 6 vezes 5 é igual a 210 no numerador e 3 fatorial é igual a 6 no denominador. Fazendo essa multiplicação de frações, nós encontramos 3 vezes 210 igual a 630 e 1 vezes 6 é igual a 6. E dividindo 630 por 6, encontramos 105. Portanto, a alternativa C é a resposta correta. Podem ser formadas 105 comissões. Número 9. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participar de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta dizendo qual foi o objeto escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores e um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há, e aí são 5 opções. Bom, são 6 personagens, 5 objetos e 9 cômodos. A única coisa que a gente precisa fazer é aplicar o princípio fundamental da contagem, multiplicando o número de personagens pelo número de objetos, pelo número de cômodos. E 6 vezes 5 vezes 9 é igual a 270. Então, há 270 possibilidades. São 270 respostas diferentes. De acordo com o texto, todas as respostas dadas serão diferentes, então certamente alguém vai dar a resposta correta, porque há 280 alunos, essa quantidade é 10 unidades maior que a quantidade das 270 respostas disponíveis. Então, a alternativa A é a resposta correta. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. Agora a última questão, que é do Enem. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Reforçando, veja que 2 jogadores canhotos não podem disputar, mas 2 jogadores destros podem disputar e, além disso, um jogador destro e um jogador canhoto também podem disputar. Então a gente vai fazer o seguinte: nós vamos calcular o total de duplas que podem ser formados aí com esses 10 jogadores sem nenhuma restrição. Aí desse total nós vamos subtrair a quantidade de duplas que são formadas por 2 jogadores canhotos. Aí vão sobrar as duplas dos destros e as de um canhoto e um destro. O total de duplas sem nenhuma restrição é o total de combinações de 10 elementos tomados 2 a 2. Aí, desse total, a gente subtrai o total de combinações de 4 elementos tomados 2 a 2. Esse segundo cálculo indica o total de duplas apenas com jogadores canhotos. De novo, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte: pegando o total de casos,
e subtraindo desse total os casos ruins. Aí vão sobrar os casos bons. Substituindo na fórmula de combinações, o primeiro cálculo fica 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 menos 2 fatorial. E o segundo cálculo fica 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial. Calculando agora essas subtrações nos denominadores, a gente encontra no primeiro cálculo 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial e no segundo cálculo 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então nós temos aqui essa subtração. E a gente vai parar por aqui, porque se você observar, nas alternativas os cálculos não estão feitos até o final. E veja que essa expressão que a gente encontrou é exatamente igual ao que está lá na alternativa A, que é a resposta correta. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 6. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E não esquece de dar uma olhada nos links que aparecem na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!